Vamos começar agora em 1 Pedro 3, que fala assim: instruções para as esposas. Começando lá no número 1. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Ou seja, aqui já no início está falando que sem palavra alguma, só com as atitudes, né, a esposa vai conseguir, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, mesmo sem obedecer a palavra de Deus, só com as atitudes da esposa, o marido já vai obedecer a palavra, entendeu? Como diz aqui no início, da mesma forma vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, de seu marido, ou seja, para sujeitar a autoridade do marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra de Deus, é para a esposa, né? Obedecer a autoridade do marido, será conquistado por sua conduta, ou seja, ele vai ser conquistado pela conduta dela a seguir a palavra de Deus, né? Só pela conduta, né? Não propriamente pela palavra, aqui no caso, né? Ela falando sobre a palavra, enfim. Por mais que ele não ouça em primeiro momento a palavra, pela conduta, vai ganhar ele pela conduta, né? Depois diz assim, sem palavra alguma, sem nenhum tipo de palavra, só pela conduta dela, né? Aí no 2 fala, mas por observar seu modo de viver puro e reverente, né? Ou seja, puro e reverente. Ou seja, se a gente for ver aqui a palavra reverente, né? No caso, reverentemente ou reverente, a gente vê aqui da maneira reverente em que há reverência ou respeito, respeitosamente, ou seja, de forma respeitando, né? Ou no caso, o marido. Aqui no caso, reverente, que demonstra reverência, que faz reverência ou que reverencia, que denota respeito por alguém, por algo ou alguém. Cristão reverente, discurso reverente, ou seja, respeitando, né, o marido, né, de forma respeitosa, né. Então, voltando aqui ao 2, né, mas por observar seu modo de viver puro e reverente, né, e respeitando o marido. No caso, né. Aqui no 3 fala assim: não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. Ou seja, para não se preocupar com a beleza, né? Com cabelo, né? Com penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparecerá, ou seja, o cabelo, pentear o cabelo, a joia, né? As roupas, uma hora ou outra vai desaparecer ou vai desgastar, né? Mas a beleza de dentro não. Ou seja, está falando para cuidar da beleza interior, né? E que não desaparecerá. A beleza de um espírito amável e sereno, ou seja, ser amável, sereno, né? Tão precioso para Deus, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido,
Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Ou seja, as mulheres que praticam o bem, né, são filhas de Sara, sem medo algum. Né? Então aqui, na parte que fala aqui das instruções para as mulheres aqui em 1 Pedro 3, fala sobre ela sujeite-se à autoridade de seu marido, né? Para a questão do cabelo, do vestido, das joias, se preocupar mais com o interior do que propriamente com o cabelo, vestido e joias, né? Aí tá falando com um modo de viver puro e reverente, né? Respeitoso ao marido. Depois fala aqui no final o exemplo de Sara que por exemplo, Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, né? Aí deu o exemplo de Sara e depois fala: vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum, entendeu? Então aqui está falando sobre a introdução para as esposas, né? Respeitar os maridos e seus maridos, assim mesmo que eles se recusem a obedecer a palavra, mesmo que eles se recusem a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, entendeu? Então essa é a parte no qual fala para as mulheres, né? E agora aqui embaixo vem a instruções para os maridos, né? Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, ou seja, para a gente honrar nossas esposas, né? Honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com elas, ou seja, para a gente ser compreensível no convívio com elas, né? Aqui a gente consegue ver a palavra honrar, né? Princípio de conduta de quem é virtuoso, ou seja, um princípio de uma pessoa que é virtuoso, cujo corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. O sentimento próprio dessa pessoa manteve a honra como presidente, né? Ou seja, aqui a gente consegue ver que uma pessoa que tem honra, né? Tem um princípio de conduta de quem é virtuoso, né? Corajoso, honesto, cuja qualidades são consideradas virtuosas, ou seja, é uma pessoa que tem virtudes, né? Virtudes são coisas positivas, boas, né? Então é importante que a gente seja corajoso, honesto, né? Dê honra, né, à sua esposa, né? Como diz aqui no 7. Da mesma forma, vocês, marido, honrem suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com elas, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Ou seja, aqui fala que por mais que ela, ainda que seja mais frágil, ainda que ela seja mais frágil do que a gente, né, mais sensível, mais frágil do que a gente, ela é igualmente participante dádiva, da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Ou seja, para tratá-la de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações, né? Então, é a parte da introdução para os maridos e também já foi a parte da introdução para as esposas, né? Para as esposas é um pouquinho mais longo que para os maridos. Mas aqui é a base, né? Pelo que eu vejo, é importante a gente cuidar um do outro, né? Um respeitar o outro. Tanto o marido como para a esposa, como a esposa para o marido, né? Então, para os maridos honrar suas esposas, né?
ainda que sejam mais frágil que vocês, né? Como diz aqui no 7, né? No final do 7. Ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta, de maneira correta, né? Para que nada atrapalhe suas orações. Aí depois diz aqui mais embaixo: instruções para todos os irmãos em Cristo. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal. Ou seja, para a gente não retribuir mal por mal, ser misericordiosos com com o nosso próximo, né? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Ou seja, é para a gente retribuir nosso próximo, nosso irmão, com uma bênção, não com mal, né? E a bênção lhe será concedida, né? Vai ser concedida para a gente. E aqui fala no 10 aqui. Aqui fala no 10. Pois, se quiser... Aqui depois, no 10 fala. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Ou seja, essa parte é muito importante, né? Porque a gente vê que a nossa língua realmente é muito perigosa quando a gente usa para o mal, né? Para falar coisas que não deve. Machuca demais, então temos que ter um cuidado muito grande ao falar, né? Muito grande mesmo. Então, se quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes, né? Se quiser desfrutar, aproveitar a vida e viver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentiras. Né? Então, para a gente não dizer mentira, não falar maldade, isso vai resultar no que a gente vai ter uma vida feliz, vai desfrutar de uma vida feliz. No 11 fala: afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e esforcem-se para mantê-la. Ou seja, para a gente afastar-se do mal e afastar do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Ou seja, para a gente buscar a paz e se esforçar para manter a paz, né? Refrear a língua, não falar coisas ruins, falar a verdade, fazer coisas boas, né? É muito importante isso, né? Afastem-se do mal e façam bem, né? Não fica fazendo, né, maldade, né? Façam bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la, manter a paz. Depois fala aqui: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para a sua oração. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Ou seja, o Senhor volta o rosto para os que praticam o mal, né? Digamos assim, fecha a cara, vira a cara para os que fazem o mal, né? Não fica feliz, volta o rosto para os que fazem o mal, né? E no 12 fala: os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele está sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. Imagina, então,
A gente ter Deus olhando para a gente, né? E com o ouvido pronto para ouvir nossas orações. A gente tem um problema, alguma coisa, Deus está pronto para ouvir nossas orações. E, e o pronto para ouvir nossas orações. E tem os olhares de Deus sobre a gente, olha que bacana. Aqui, só que porém, olha só. O Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam mal. Imagina você não ter a cobertura de Deus, né? Os olhares de Deus atentos para ti. Imagina como ruim não deve ser, não é? Depois diz aqui, sofrimento resultante de fazer o bem, né? O sofrimento resultante de fazer o bem. Quem é que desejará lhes fazer mal? Se vocês se dedicarem a fazer o bem. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Ou seja, por mais que a gente sofra por fazer o bem, seja julgado, criticado, maltratado, por fazer o bem, né, vocês serão abençoados, né? A gente será abençoado. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o que o Senhor seu. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Ou seja, não se preocupe com as ameaças, não tenham medo das ameaças, né? Em vez disso, consagrem a Cristo como o seu Senhor de sua vida, como o Senhor de sua vida. Ou seja, quando fala aqui consagrar, é como se a gente fosse consagrar, né, o pão e o vinho, né? Quando a gente vai comer na igreja, enfim. É consagrado antes da gente comer, a gente entrega na mão de Deus. Fala, meu Deus, aqui esse pão está consagrado, que seja o seu corpo, seja... Enfim, a gente consagra a Deus, né? Então é dedicado, tem uma consagração antes da gente comer o pão, né? O vinho, beber do vinho. A gente consagra. Então, o consagrar significa isso, entendeu? A gente consagrar a Deus, a gente, meu Deus, está na sua mão, cuida de mim, entendeu? Aí fala aqui, mas ainda que sofram, no 14, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como como o Senhor de suas vidas, ou seja, consagra Cristo. Fala, meu Deus, meu Jesus Cristo, o Senhor está consagrado como o Senhor da minha vida, cuida de mim, entendeu? Para a gente consagrar Ele, decretar a consagração sobre a gente, né? Decretar, não pedir a Deus fazer, consagrar Cristo como o Senhor de sua vida, das nossas vidas, né? Para a gente consagrar Ele, né? Como o Senhor das nossas vidas, para que a gente consiga ficar seguro, entendeu? Depois fala, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Se alguém perguntar, faça-no, porém, de modo amável e respeitoso. Ou seja, se alguém perguntar a respeito, né, da nossa fé, né, a gente falar de forma amável e respeitosa, né? Como diz aqui, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-los, ou seja, para a gente estar sempre preparado para explicar o porquê a nossa fé em Deus, né? O porquê a gente acredita em Deus, o porquê a gente tá na fé em Deus, né? Porque a gente entende da palavra de Deus, entendeu? Explicar de forma calma, né? Tranquila.
E aqui fala: mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ou seja, é melhor sofrer por fazer o bem, né? Se for da vontade de Deus, do que fazer o mal, né? Então, para a gente manter, né? Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas. Vão ficar envergonhadas porque vão falar mal de uma pessoa que tá fazendo as coisas certas, né? Ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Então vão ficar envergonhados porque vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nós, pecadores. Entendeu? Então é para a gente se lembrar. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus. Não quer dizer que sempre que for fazer o bem vai sofrer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Por vai acontecer que eu digo aqui, lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem. É melhor sofrer por fazer o bem. Se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, entendeu? Porque nem sempre a gente por fazer o bem vai sofrer, mas se for da vontade de Deus que a gente sofra mesmo fazendo o bem, vai acontecer, entendeu? Aí aqui no 18. Por Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Por Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu, morreu, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em, em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, né? Então aqui ele está falando que na época de Noé apenas 8 pessoas foram salvas, né, do dilúvio. Então fala da água do dilúvio, né? Que poucos sobreviveram, né? Depois falou também que Cristo sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Jesus Cristo nunca pecou e sofreu pelo nosso pecado, morreu pelo pecado a fim de conduzi-lo a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Ou seja, é muito importante a gente ter o conhecimento que Jesus nunca pecou, né? E ele morreu por nós que somos pecadores, falhamos, né? Pecamos, erramos. E Jesus, ele veio pela gente, né? Sofreu pela gente, né? Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, depois falou aqui, né? Que ele sofreu pela gente, né? E ressuscitou. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, né? Ressuscitou pelo Espírito.
por meio do qual pregou aos espíritos em prisões, né? Então, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, né? Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, né? Depois falou: aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, né? Que apenas 8 pessoas entraram na arca, né? E foram salvas na época do dilúvio, né? Que a água matou todo mundo praticamente, né? Todo mundo não, só quem não estava no barco sobreviveu. Só quem estava no barco sobreviveu, né? Na arca de Noé, aliás. Então só sobreviveu 8 pessoas. No 21 fala: e aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Então, aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus, ou seja, não como se fosse tomar um banho, né? Mas sim para a gente declarar ter boa consciência diante de Deus, que temos uma consciência diante de Deus, temos um entendimento, né? Então, quando a gente é batizado, a gente tem um conhecimento da palavra de Deus, né? E depois diz, e aquela água simboliza o batismo. Então, a água, né, que dá como exemplo aqui, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Ou seja, aquela água simboliza o batismo que os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas pela. Mas por. Não pela sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Ou seja, agora Cristo, ou seja, finalizando, no 22 fala: agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Ou seja, está sentado à direita de Deus e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Ou seja, todos os anjos, todas as autoridades, todos os poderes se sujeitam a Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ele é Deus, ele está sentado à direita de Deus. Deus, a gente, para chegar em Deus, tem que passar por Jesus Cristo, né? Então, Deus, em primeiro lugar, é Jesus à direita de Deus, né? Então, o que eu consigo ver em 1 Pedro 3, né, fala no início sobre a introduções para as esposas, né? Explica como é que as esposas têm que, como as esposas têm que lidar com seus maridos, e depois a introduções para os maridos, né? Falando que tem que respeitar as esposas, né? Honrar as esposas,
Depois vem introduções para todos os irmãos em Cristo. É para a gente amar nosso irmão, nossos irmãos como nós mesmos, né? Depois vem o sofrimento resultante de fazer o bem, né? Que o sofrimento resultante de fazer o bem, né? Que é isso, é a gente fazer o bem e Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está no controle de tudo e ele sabe a hora certa de agir, ele sabe, tem coisas que vão acontecer de mal, mas se acontecer vai estar dentro da vontade de Deus. Ou seja, aqui também no 19, né, fala por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, né? Jesus Cristo ele pregou, sempre pregou e ajudou, né? Então é isso, que Deus abençoe a todos, né? Que nós possamos seguir a palavra de Deus a cada dia mais e mais. Em 1 Pedro a gente conseguiu aprender bastante coisa, né? Desde as esposas, né? De dicas, né? Conselhos para as esposas, para os maridos, para os próximos, né? Para a gente lidar com o próximo, até o sofrimento, se tiver que ter sofrimento, né? Para a gente aprender a lidar com o sofrimento, né? E entregar sempre nossas vidas na mão de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e um grande abraço.